Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 até o 52. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Essa é uma palavra que eu acho muito interessante, porque ela traz algumas verdades profundas para as nossas vidas. Retrata o quadro de dois homens que eram cegos. Retrata o quadro de dois homens que mendigavam. Embora o texto que nós tenhamos lido aqui em Marcos fale apenas de um, mas quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, que há uma leitura paralela, cegos de Jericó, nós vamos ver que lá Mateus se refere a dois cegos. Porém, Marcos e Lucas se referem a apenas um, provavelmente aquele que mais se destacou, que chamou mais a atenção. Mas a verdade é que haviam dois. Um daqueles cegos foi notado por Marcos quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. A palavra diz que eles estavam ali a caminho daquela cidade e decidem passar por Jericó. Jericó, embora pareça, mas se tratavam de uma cidade dividida em duas. A antiga Jericó, que é retratada lá no Antigo Testamento, onde havia umas muralhas, e a nova Jericó, onde ali Herodes e os romanos construíram o Palácio de Inverno. Então, por isso que quando nós vemos lá em Lucas, Lucas fala que eles estavam, um fala que ele estava saindo da cidade de Jericó e outro fala que ele estava chegando à cidade de Jericó. É porque havia essa diferença, distância entre a nova e a velha Jericó. Então, nós podemos entender que ele fala aqui que eles estavam entre as duas cidades de Jericó e a caminho de Jerusalém. E durante esse percurso e durante esse trajeto, nós vamos ver que Jesus era seguido de uma grande multidão. Já estava no auge da sua popularidade. Jesus era muito conhecido por todos os milagres, por todos os prodígios, por todas as coisas que ele tinha feito. Então, Jesus era muito popular. Muito popular. Então, é natural que muitos o seguissem, as multidões. Foi assim lá com Zaqueu, foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Jesus é retratado como alguém seguido por uma grande multidão. E dessa vez não foi diferente. Só que desta vez, ao passar por Jericó, à beirada do caminho, haviam ali algumas pessoas, e uma dessas pessoas era Bartimeu, filho de Timeu, que foi ali e estava sentado, mendigando, na miséria, à margem da sociedade, desprezado, totalmente desprezado. Mas lembram-se quando nós dissemos que Jesus já era muito popular neste momento? Aquele cego também tinha ouvido falar de Jesus. Ele também tinha ouvido falar dos milagres. Ele também já tinha ouvido falar dos mistérios que Jesus realizava e fazia. E também acreditava ser ele o filho de Davi. Embora pareça uma afirmação
um pouco natural, embora pareça ser uma afirmação qualquer, mas quando ele declara essas palavras ao chamar Jesus de filho de Davi significava que ele reconhecia-o como o Messias. Paulo, mais para frente, ele vai dizer que a cruz era loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Porque eles não concebiam a ideia de um Messias pobre, carpinteiro, que não fosse um líder militar. Mas esse homem aqui, na sua miséria, na sua pobreza, ele reconheceu em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Messias que havia de vir para salvar toda a humanidade. E por isso ele declara com toda a ênfase: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Ele já tinha ouvido falar. Lembram-se quando nós sempre aqui dizemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então, meus queridos, nunca deixem de falar. Nunca deixem de anunciar. Nunca deixem de viver a palavra de Deus, porque nós não sabemos a quem nós estamos atingindo, não sabemos a quem nós estamos alcançando, nós não sabemos para quem nós estamos falando. Aquele homem, não sabemos como, não sabemos quando, não sabemos por meio de quem, mas ele ouviu falar de Jesus. Assim como todos nós também ouvimos falar de Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que acontece um fenômeno um tanto quanto estranho. Por quê? Porque, naturalmente, aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Jesus começaram a se incomodar com isso. Eu falo: não incomoda o mestre não, cala a boca. Não incomoda o mestre, não perturba ele não. Ele vai dizer: olha, e muitos o repreendiam. Mandavam ele calar a boca. Não bastava apenas mandar calar a boca, eles o repreendiam, chamavam a atenção dele por estar clamando, por estar chamando, por estar pedindo ajuda. Só que ele não se conteve. Ele: Jesus, filho de Davi, mais alto ele clamava: tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Até que Jesus para e manda chamar. Ele manda chamar aquele homem miserável, aquele homem que estava à margem da sociedade, desprezado pela sociedade, repreendido pela sociedade. Jesus mandou chamar. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O homem pode até fazer, mas Jesus, não. Jesus conversou com prostituta, Jesus conversou com samaritano, Jesus conversou com adúltero, Jesus conversou com mentirosos, ladrões, traidores, e tratou todos de igual forma. E com este cego não seria diferente. Não raro nós vamos ver nas Escrituras, quando Jesus ele olhava para as multidões, ele se compadecia das pessoas. E aqui eu tenho certeza, embora a palavra não diga explicitamente, mas eu consigo imaginar Jesus se compadecendo daquela situação. E lembram-se quando eu disse que aconteceu um fenômeno um tanto curioso? Quando Bartimeu começou a clamar por Jesus, o que a multidão começou a fazer? Repreendia. Começou a repreender. Cala a boca, não incomoda o mestre, deixa ele embora, cala a boca, não faz isso, você está errado. Quando Jesus para e manda chamar, olha o que a multidão começa a fazer. Olha, tem bom ânimo, levanta-te que o mestre te chama. A mesma multidão que censurava foi a mesma que o motivou.
nós não podemos agir apenas de acordo com o que nos falam ou pensam sobre nós. A razão da nossa fé deve ser apenas o Senhor Jesus Cristo. Falem para bem ou falem para mal, as opiniões não devem balizar ou ser a fonte da nossa fé. Ajudam quando nós recebemos palavra de ânimo? Sim, sem dúvida, nós devemos dar palavra de ânimo. Mas nós, quando recebemos, não podemos nos basear nisso para fundamentar a nossa fé. A nossa fé deve estar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não há outro fora dele. Ele é a razão de tudo, porque dele, por ele, são todas as coisas. Então, a mesma multidão que repreendeu foi aquela que motivou. Confie em Jesus. Apenas em Jesus. Apenas nele. Fundamente a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. O próprio Jesus, ele vai falar sobre isso. Olha, vocês aí seguem a lei de Moisés, mas vocês precisam estar atentos, que tudo aquilo que Moisés falou, ele falou ao meu respeito. Não há outro Salvador fora de Cristo. E o que era para ser apenas uma cura física, começa a ganhar contornos ainda mais especiais. Um outro fato curioso acontece. Bartimeu, ao saber que Jesus estava esperando por ele, juntamente com seu amigo, ele lança de si a sua capa. Versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Antônio, o que tinha nessa capa? Não sabemos. O que esta capa representava? Não sabemos. Se ele usava ela para se cobrir na rua, se era um adereço qualquer. Mas nós podemos aqui, talvez, contextualizar com as nossas vidas espirituais. Quando eu disse aqui na quinta-feira que toda escolha, automaticamente, ela implica numa renúncia. Não existe escolha sem renúncia. Para vocês estarem aqui hoje, o que vocês tiveram que renunciar? Mas, Antônio, eu não falei não para nada. Tem certeza? Pensa com carinho. Talvez nós poderíamos estar agora num clube, desfrutando de qualquer coisa, assistindo uma televisão, jogando um futebol, fazendo tantas outras coisas. Mas nós dissemos não para isso, para podermos estar aqui. E aquele homem, ele lança de si a sua capa. E aqui podemos entender quando que essa capa simbolizasse ou representasse a sua proteção nas ruas daquele mendigava. Ele se cobria do frio. Agora ele não precisaria disso mais. Ele poderia retomar a sua dignidade. Ele deixa para trás. Ele simbolicamente renuncia a tudo aquilo que ele achava que precisava, agora ele não precisa mais. Toda escolha implica em renúncia. E ele vai até o encontro de Jesus. A pergunta que Jesus faz se torna ainda mais curiosa do que todas as outras coisas que nós falamos aqui. Porque Jesus, sendo onisciente, nós sabemos que ele é onisciente, ele sabia exatamente o que aquele homem precisava. Ele sabia exatamente quem ele era, exatamente onde ele vivia. Ele pergunta para Bartimeu: olha,
o que queres que eu te faça? Aqui nós vemos um ato de empatia de Jesus Cristo. Ele demonstrando para aquele homem que ele estava preocupado com ele. Assim como ele se preocupa conosco, ele está nos perguntando todos os dias: o que você quer que eu faça por você? Diz o Senhor Jesus. Por isso, quando ele entrega o seu espírito na cruz, simbolicamente o véu se rasga, apontando para agora a liberdade que temos de chegar ao trono da graça, ao Santo dos Santos, em orações, para apresentarmos diretamente a Deus as nossas petições. Nós clamamos a Ele e Ele nos diz: o que queres que eu te faça? Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Clama. Não importa quais as circunstâncias. Ele só disse para clamar. Talvez você não receba imediatamente a sua resposta. Continue clamando. Batei, batei e abrir-se-vos-á, diz o Senhor. Insistência. Persista. Demonstre o quanto você quer, assim como aquele homem fez. Ele não deixou a multidão o calar. Ele não deixou as circunstâncias fazerem com que ele ficasse mudo, calado. Ele era cego, não mudo. Ele clamava, clamava, clamava. E nos deixa o exemplo para que nós possamos continuar clamando também. Aleluias. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Quando nós vamos aqui no hebraico, Rabone, que quer dizer meu mestre. Rabone, quando ele vai dizer, olha, mestre, aqui está como mestre, mas lá no original estava Rabone, que quer dizer meu mestre. Quando ele chama Cristo de filho de Davi, ele faz uma declaração universal e um reconhecimento de que Jesus era o Messias. Aqui, quando ele utiliza a palavra Rabone, ele está dizendo, olha, você é o meu mestre. É uma declaração pessoal de fé que ele faz para Jesus. Então, antes de pedir o que ele estava querendo, o que ele estava precisando, ele reconhece o senhorio de Jesus. Lembram-se das escolhas que nós temos que fazer? Toda escolha implica em renúncia. Então, quando ele chama Jesus de meu mestre, qualquer outro ou qualquer outra pessoa que tivesse na sua vida uma condição de supremacia, ela é deixada de lado. E Jesus agora se torna a sua prioridade. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo, que eu gosto de acompanhar alguns vídeos dele, ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele falou outro dia, e eu achei fenomenal, ele disse assim, olha, prioridade não tem plural. Porque a partir do momento que eu tenho mais de uma prioridade, ela deixa de ser prioridade. Prioridade é uma só. E Jesus, nesse momento, se torna a prioridade daquele homem. Meu mestre. Meu mestre. Nosso mestre. Rabone. Meu mestre. Jesus tinha perguntado para ele, o que queres que eu te faça? Depois de reconhecer a autoridade e a soberania de Jesus, ele fala, olha, que eu tenha vista. Jesus fala para ele, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Só que acontece um outro fenômeno interessante, porque Jesus falou para ele seguir o seu caminho. E eu entendo aqui que ele percebe que
não tem outro caminho ao qual ele deva seguir que não seja Jesus. Porque Marcos termina o texto dizendo: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele esteve ali diante de Jesus para ter a sua vista restaurada, para uma cura física. E Jesus trata no âmago do seu interior e começa a tratar com ele de maneira espiritual. Talvez as palavras de Pedro não se encaixem tão bem em outro lugar como se encaixam aqui. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, disse o Senhor. Talvez Bartimeu tenha se visto naquela situação. Eu vou para onde? Se o meu Rabone está seguindo. Eu vou seguir o meu Rabone, o meu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que não faz distinção de ricos e pobres, brancos e pretos, homens e mulheres, que conversou com tanto carinho com o ladrão da cruz, como conversou com Pilatos. Ele conversou com tantas pessoas de maneira igual, nunca fez distinção de ninguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele se compadecia de mim, se compadecia de você, mas ele nem tinha me visto, mas ele já conhecia você e me conhecia, porque ele é Deus, transcendente, presciente, onipotente, onisciente, louvado seja o nome de Jesus. E aquele cego Bartimeu, ele olha, meu Rabone está indo embora, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Aquele homem, ele enfrentava a cegueira física, que fez com que ele experimentasse a miséria. Ele mendigasse, que dormisse pelas ruas. Mas quantos de nós, mundo afora, estamos enfrentando a miséria espiritual, porque nós estamos cegos espiritualmente falando? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Às vezes você conversa com pessoas que não são cristãs. Lembra-se quando eu disse que Paulo falou que o evangelho é loucura para os gentios, loucura para os gregos? É justamente isso. Você conversa com pessoas que não são cristãs, você fala para ele, não, eu não quero cometer este ato, ele vai te chamar de careta, ele vai te chamar de quadrado, ele vai falar que você é sem graça, ele vai falar que você é doido, você é fanático, porque eles não conseguem compreender. Nós vimos o apóstolo Paulo, ele era assassino. Ele matava pessoas. Ele perseguia pessoas. E julgava estar fazendo um serviço para Deus. Ele estava com o seu entendimento encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de experimentar a palavra de Deus e ter as suas vidas transformadas, eles não vão conseguir compreender. Porque o diabo ele vai fazer justamente isso, ele cega o entendimento para que essas pessoas não tenham acesso à luz do evangelho e continuem na sua miséria espiritual, afastados. E talvez o melhor quadro para retratar essa miséria espiritual seja a igreja que estava lá em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: Jesus enviando uma mensagem para a igreja que estava lá na cidade de Laodiceia. Olha o que ele disse: assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável. Miserável.
e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, todos aqueles que ainda não experimentaram a presença e o Espírito de Deus estão cegos, estão com suas vistas turvas, escurecidas, e por isso permanecem na sua miséria espiritual. Assim como a igreja de Laodiceia, muitas vezes tem muitas casas, muitos carros, viagens internacionais. Eu não estou dizendo que isso seja pecado, não, tá? Por favor, se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Mas isso não tem que ser a nossa prioridade. A prioridade tem que ser o Senhor Jesus. Talvez muitos tenham muitas posses, mas não é incomum você sentar com pessoas ricas e falar assim: poxa, eu me sinto tão só, eu me sinto tão triste, eu sinto como se estivesse faltando alguma coisa. Provavelmente vocês já conversaram com alguém assim. E em contrapartida nós encontramos servos e servas de Deus que estão passando aquela prova, que vem, mas sempre que ele tem a oportunidade, aquela pessoa está com um sorriso no rosto. Eu não vou ser aqui hipócrita e leviano de falar que a gente está rindo sempre. Não. Jeremias chorou. Jesus chorou. Todos choraram. Então há momentos que a gente tem vontade de chorar. Isso não faz de você nem de mim mais fracos do que ninguém. Mas a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso não acontece com quem não está em Deus. Isso não acontece. O choro vai durando noite e dia, noite e dia, noite e dia. Lembram-se de Paulo, que eu falei, que ele era um homem terrível? Ele teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida totalmente tocada pelo Espírito. E agora, todas aquelas coisas que para ele eram vantagem, o seu cargo, as suas responsabilidades, a sua linhagem, ele vai dizer: olha, eu sou hebreu de hebreus, da linhagem de Benjamim, fui fariseu, mas tudo isso aí eu reputei como esterco, insignificante, para ganhar a Cristo. Mas talvez alguém possa dizer para ele: Paulo, mas se você seguir por esse caminho, agora é você quem vai morrer. Ele vai dizer: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Vocês observaram como acontece a virada de chave na vida de Paulo e ele muda a sua prioridade? Ele passa agora a viver única e exclusivamente para Cristo. Assim como aquele cego, Bartimeu. Os que estão perdidos não são capazes de entender a mensagem do Evangelho, salvo se tiverem um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele homem, após a sua cura física, seguiu a Jesus e agora seria curado espiritualmente. Quantos de nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Cristo? Permitir com que Ele venha tratar as nossas mazelas, tirar do nosso coração a mentira, o engano, o adultério, a prostituição, a fornicação, tudo. No seu tempo, Deus ele vai tirando. Ele começa a incomodar, ele começa a tratar. Assim como ele fez com aquele homem. Ele lança de si a sua capa. E ele começou a fazer escolhas. Nós somos chamados também para sairmos da nossa miséria espiritual, como a igreja de Laodiceia, que era rica, tinha dinheiro, tinha posição, tinha status, mas ela era miserável, pobre, cega e nua. Mas Jesus, Ele quer entrar e nos estende as mãos. Assim como Ele fez com aquele cego, Ele vai dizer: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça por você? O que você gostaria que Ele trabalhasse, que Ele atuasse na sua vida?
Seja claro, seja específico. Quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, olha, fala com Deus isso aqui, ó. Explica dessa forma, desse jeito. Seja específico mesmo com Deus. Porque Ele nos convida e nos incentiva a sermos assim, a termos intimidade com Ele. Isso é ter intimidade. Nós não chamamos Jesus de nosso amigo. Então, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou deitar, eu vou estar sentado, não importa. Oh, Deus, essa situação está me incomodando, Senhor. Eu preciso que o Senhor trabalhe, eu preciso que o Senhor atue, eu preciso da tua ajuda, por favor. Só não deixa de clamar. Não deixa a multidão te calar. Não deixa a multidão dizer que você não vai conseguir, que você não deve buscar. Não. Concentre-se em Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.